Amém. Deus abençoe vocês. Bom culto. Amém. O pastor Edivaldo não está conosco hoje, mas ele está bem, né? A gente decidiu que ele tivesse um dia um pouco para descansar no domingo com sua esposa, cultuar com sua esposa. Mas continuem orando por ele, né? Orem por nós, orem pela essa liderança, que Deus possa estar nos abençoando. Vivemos em tempos de muito estresse, um tempo de muitas guerras e dificuldades, né? E como líderes de igreja, não peço só oração por mim e pastor Edivaldo, mas nossos líderes de célula e pastores de outras igrejas, nossos queridos irmãos da igreja da Shalom e nossos irmãos no Sul, pastores, líderes, que estão à frente deste ministério, deste chamado do Senhor, de cuidar, de pastorear, cuidar de vidas. E às vezes tem algumas ovelhas que não querem ser cuidadas, e isso nos traz muita tristeza e muito esforço. Então, que Deus nos dê sabedoria, amor, a graça, para que nós possamos enfrentar todos esses medos que as pessoas estão enfrentando, as suas dúvidas. É tempo de muita dúvida, muito questionamento, onde Deus está. Por que Deus está permitindo isso? Por que isso não passa? Por que eu não posso estar no culto? Por que não pode ser célula presencial? Por quê? É muitas perguntas, é muitas dúvidas. E é um tempo onde nós precisamos orar e clamar ao Senhor. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 24 de Lucas, o último capítulo do Evangelho de Lucas. Eu quero te convidar, você aí da sua casa, se possível, pegue sua Bíblia e vamos ouvir a Deus. Nós entramos no culto de hoje dizendo a Ele que o amor dEle não falha, que Ele nos ama muito. E um dos maiores, você sabe qual foi a maior prova de amor do Senhor? E por isso, Ele não precisa provar mais que nos ama. Se Ele não me der nada, se Ele não nos der mais nada, Ele não precisa provar que nos ama. Porque o Senhor Deus nos deu o seu único Filho para nos salvar e nos dar vida eterna. O Senhor Deus enviou o seu Filho para que nós pudéssemos estar com Ele por toda a eternidade. Ele não precisa provar mais que Ele nos ama. Querido Deus, nós te adoramos por isso. Já cantamos, já erguemos as nossas mãos, já dizemos que ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque o Senhor nos ama e sabemos disso muito bem. Mas eu peço, Senhor, porque somos seres humanos falhos e às vezes a dor, ela grita mais do que a fé. Por isso, em nome do Senhor Jesus, eu e toda a tua igreja nos colocamos aqui, pedindo que o teu Espírito Santo, que aqui está, neste lugar e nas casas de cada irmão, de cada pessoa que está conectada, o Senhor está. O Senhor se faz presente. E por isso eu te peço que abra os nossos olhos, abra a nossa mente, o nosso coração, abra os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Tudo o que era necessário fazer humanamente, aqui nós te apresentamos. Apresentamos músicas tocadas e cantadas para a tua glória, oferecendo as nossas vidas, o nosso tempo. O tempo de preparo da tua palavra e oração para que o Senhor fale. Tudo o que era possível humanamente, nós o fizemos.
Mas sabemos que quem convence o homem, quem nos convence do nosso pecado, é o teu Espírito. Quem abre os nossos ouvidos para entender e receber a tua palavra é o teu Espírito. E por isso eu te peço, nós te pedimos aqui, fale conosco, ministre aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você quer ouvir a Deus? Eu também quero. Eu tenho ouvido durante essa semana momentos de consolo, momentos de puxão de orelha, momentos de só acolhimento, onde eu só senti Ele me abraçando e dizendo, entendo. E eu sei que Ele ainda hoje, Ele tem mais a falar comigo, assim com vocês. Lucas, capítulo 24, verso 36, diz assim: Enquanto estávamos contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer. Pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele respondeu: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. E que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu. Mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês. Então Jesus os levou para fora na cidade até o povoado de Betânia. Ali levantou as mãos e os abençoou. Enquanto os estavam abençoando, Jesus se afastou deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria. E passavam o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. E assim termina a carta de Lucas. É interessante que talvez você vai perguntar o que eles estavam contando. Se você for curioso, você vai se perguntar ali no verso 36. Então, estavam contando isso. O que eles estavam contando? Contando o quê? Só vamos saber o que eles estavam contando ali naquela sala com os outros discípulos se nós lermos o capítulo anterior, se entendermos o que estava acontecendo no capítulo, nos versos anteriores. Ali, nos versos anteriores, eles relatam a história de 2 seguidores de Jesus. 2 pessoas andando na estrada, desanimadas,
tristes. Estavam indo na direção contrária, fugindo, buscando. Imagem de ontem, mas também imagem de hoje. Imagem de nós mesmos, num tempo de pandemia. Durante estes últimos anos, o mundo, o Brasil e a Igreja de Jesus Cristo têm andado pelo caminho. Tristes, desanimados e às vezes sem saber se estavam no caminho certo. Parece que a cruz ficou maior e mais pesada. O desemprego, a violência, a droga, a falta de atenção séria à saúde e à educação, a falta de dinheiro, as dívidas, o desespero e agora um vírus que intimida a todos. Sentimos-nos impotentes frente à corrupção que desvia fundos dos cofres públicos, ou frente à má administração que deixa o povo desamparado e desesperado diante do caos em que vivemos nesses últimos dias. Parece que vivemos em caos, em uma situação sem saída. Temos a impressão que estamos caminhando ladeira abaixo. A experiência da morte de Jesus tinha sido tão dolorosa para estes discípulos, para estes seguidores, que perderam o sentido de viver em comunidade. Abandonaram o grupo de discípulos. Sentiram-se impotentes diante do poder que matou Jesus. E procuraram salvar pelo menos sua própria pele. Sua frustração era tão grande que nem reconheceram Jesus quando o encontraram pelo caminho. Tinha um esquema rígido de interpretação a respeito do Messias, de quem seria e qual o objetivo do Messias para a terra. E não puderam ver a salvação de Deus entrando em suas vidas. Algumas mulheres tentaram ajudar os seguidores a perceber que Jesus estava vivo, mas eles recusaram a acreditar. Essa notícia era surpreendentemente, era o mesmo que dizer que Jesus era vencedor do caos da morte. Só podia ser fantasia, sonho, delírio das mulheres. Impossível acreditar. Caminhando com Jesus, os discípulos sentiram o coração arder. Cresceu dentro deles uma atitude de acolhida, ao ponto deles falarem: fica conosco. Foi só então que a partilha aconteceu. Partilha de vida, de oração, de pão. Partilha que abriu os olhos e provocou o mais importante descoberta da fé. Ele está vivo no meio de nós. Essa descoberta lhes deu forças para voltar a Jerusalém, mesmo de noite. Tinham pressa em partilhar com os outros a descoberta que os fez renascer. Renascer a ter coragem para enfrentar o poder da morte. Sim, Jesus era de fato vencedor do caos e da morte. Da mesma forma, os seguidores de Cristo hoje vivenciam este sentimento, esta confusão emocional em seus corações. Se encontram tristes, enlutados, desanimados, questionando a sua fé.
Seus corações precisam arder novamente, seus olhos precisam ser abertos novamente. Estão enrijecidos, assim como aqueles seguidores estavam enrijecidos a respeito de quem era o Messias e qual era o seu propósito à vida, a vinda a este mundo. A igreja de hoje está enrijecida a respeito do evangelho, do que se envolve as boas novas. Qual é esta notícia boa para toda a humanidade? Estão enrijecidos com um evangelho fácil e barato que tem sido pregado e anunciado. Um evangelho fraco, sem palavras, sem conhecimento da verdade a respeito de Jesus Cristo, o Messias. É neste momento que nós nos encontramos, e é neste momento que se encontra esse texto, onde os discípulos estão tão alegres e onde seus olhos se abriram e tiveram a visão e renovado a sua esperança, produzindo coragem e fé para se levantar e ouvir a Deus. Estão prontos para partilhar, porque receberam do Senhor. Os dois, então, estão aqui no verso 35, compartilhando tudo o que aconteceu, as maravilhas que eles viram, de andar lado a lado com Jesus. E é neste momento que Jesus aparece do nada. Do nada. E eu quero compartilhar com vocês o primeiro tópico, que é Jesus totalmente homem e totalmente Deus. Nós vemos aqui nos primeiros versículos que primeiro Jesus aparece do nada. Depois Jesus mostra as suas cicatrizes, mostra as suas mãos, mostra os seus pés para os seus discípulos. E depois ele pede comida e come junto com os seus discípulos. E nós vemos aqui o porquê. Eu fiquei pensando, por quê? Para que esta necessidade? E nós percebemos aqui dois momentos. O primeiro momento está no verso 37, que eles ficaram assustados e com medo. E pensaram que Jesus era um fantasma. Eles não creram em quem Jesus era, eles não acreditavam, eles não tinham essa percepção clara de quem era Jesus. Tão grande era a rigidez deles, de que o Messias seria um homem descendente de Davi, um homem com uma intenção de libertar o povo de Israel, que eles não conseguiam entender a imensidão do grande milagre de Jesus estar vivo, de ser Deus e ser homem. Outro momento que nós vemos, que é um momento que o Senhor me trouxe agora, eu não tinha notado, eu não tinha percebido isso. E talvez se você for voltar à gravação, você vai ver um momento que eu dei um sorriso, que é o momento do verso 41, que novamente eles não acreditam. Só que neste momento eles estão tão extasiados, tão alegres, que novamente esta emoção de alegria, primeiro uma emoção de medo, primeiro um momento de grande pavor e medo, os impede de ver quem Jesus é e crer. Não porque eles estão com medo, e não porque eles estão apavorados. E o segundo momento, eles precisam crer, não porque é legal, não porque é maravilhoso, não porque estou diante, não porque estou cheio de alegria e de boas emoções. Crer. Jesus, então, ele se mostra aqui, revela nestes momentos a sua humanidade e sua divindade. Isso traz por que Jesus precisava ser totalmente homem
E por que houve a necessidade dele ser totalmente Deus? O homem estava separado de Deus. Ele havia pecado. Nosso Deus é Deus de amor. E aleluia por isso. Mas Ele é Deus justo. Ele é justo. Ele não compatua com o pecado. Ele não pode se fazer presença na sujeira do pecado. Mas Ele nos ama tanto, e sabendo que a humanidade precisava pagar o preço, ela precisava ser julgada, e nesse julgamento, a condenação é a morte. Então Deus, na sua justiça, decide enviar a Jesus Cristo. O homem precisava pagar, então precisava ser homem. Então Jesus se faz homem e vem à terra como homem. Só que o homem está em pecado e não existe sequer um nessa face da terra justo. Então o próprio Deus se faz homem e paga o preço da morte. E Jesus aqui, ele está revelando o evangelho para esses discípulos que andaram com ele durante 3 anos. Mas durante 3 anos, suas emoções o impediram de crer, realmente crer na palavra do Senhor. O medo e o êxtase da alegria os impediram a crer. E olhando para a igreja, eu vejo, quando eu me converti, eu entrei numa época que estava terminando, talvez alguns vão entender o que eu estou dizendo. Quando eu me converti em 85, eu entrei numa era da igreja onde ela estava saindo de um evangelho onde dizia: você aceita Jesus ou você vai para o inferno. Onde o peso do evangelho trazia medo e pavor ao nosso coração. E muitos aceitaram Jesus por medo de ir para o inferno. Quando eu entrei nesta geração, mudou-se a mensagem, onde se diz que Deus é amor, venha como você está, e ainda pode até permanecer como está. Porque Deus é amor. E Ele não lança ninguém fora. Pulou para outro extremo. Deus é amor. Mas Ele também é santo. Ele também é justo. Jesus, então, Ele vem aqui revelar isto. E nós vemos, neste momento desta segunda geração, dessa geração agora, atual, o quanto as emoções de alegria e de prazer nos inundam o coração. Contrário da geração antes de 85, onde o medo e o pavor, o temor era forte. Hoje, as alegrias, muito júbilo, muita festa, muito êxtase, que nos confunde e que nos absorve, impedindo de nós crermos na verdade. Jesus, então, ele aparece de repente, mostra as suas cicatrizes e come com eles para revelar sua humanidade e sua divindade. Também, por quê? Porque muitos ainda estavam em dúvidas. A incredulidade ainda pairava no coração destes homens que andaram lado a lado de Jesus. Tocaram em Jesus. Ouviram, comeram. Havia ainda uma incompreensão do fato dele ser o Messias e qual o propósito da vinda dele ao mundo. De fato,
cremos e entendemos o real motivo que Jesus Cristo veio ao mundo? Da mesma forma como Jesus confrontou esses discípulos sobre no que eles criam. Eu creio que nesta noite o Senhor está nos falando e nos chamando. Neste tempo onde, da mesma forma, esses discípulos acabaram de passar por uma morte. Da mesma forma, nós que temos passado por diversos lutos e que estamos entristecidos, desanimados e frustrados. O Senhor quer partilhar conosco o que é Evangelho. Quem é Jesus? E por que Ele veio para este mundo? Você entende? Você compreende isso com clareza? Reconhecemos de fato quem Ele é? Essa semana eu estava cantando aquele hino que a gente canta muito. Há um lugar onde eu quero. E aí pensando de como nesses últimos anos, talvez uns 3 anos, até agora não, porque agora não está sendo esse tema, mas até 2019, o que se cantava muito nas igrejas é: esta casa é tua, este lugar é teu, vem para esta casa, faz presença, eu quero te ver, eu quero ver a tua presença, eu quero tocar, eu quero estar na tua presença, eu quero estar contigo, eu quero... Foi esse grito da igreja. E eu vejo hoje a igreja onde não há arrependimento, onde não há mudança de vida. E onde Deus se faz presente, não tem como o injusto se manter de pé. Olhar para Deus dói. Porque estar na presença de Deus, eu vejo quem eu sou. Não dá. Para estar, não há melhor lugar na presença de Deus se eu estiver com pecado, porque eu não vou estar na presença dele. Eu posso estar em qualquer lugar. Eu posso estar em lugares com muita música de crente, com muita barulho, muita emoção, músicas bem tocadas, eu posso me arrepiar toda. Mas a presença de Deus não vai estar. Porque Ele é amor, mas Ele também é justo, é santo. Caso tenha alguma dúvida hoje é o dia de pedir a Ele para que abra meus olhos. Se haja uma dúvida de entrar na presença de Deus, de quem Deus é. Caso haja ainda uma sombra de qual é o papel de Jesus na minha vida. E, portanto, o meu papel neste mundo. E dizer como Paulo que o morrer é lucro, né? Talvez eu esteja trocando, né? Porque eu tenho mania disso. Mas o morrer é lucro e o viver é ganho. Né? Sabe, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse tempo? Por que eu tenho que perder queridos? Por que eu tenho que perder irmãos na fé? Por quê? Porque se você está nesse porquê, hoje é dia de você chegar até Deus e falar com Ele. E pedir a Ele que abra os seus olhos, abra os nossos olhos para entendermos o que realmente nós cremos. O que realmente é o Evangelho. Este é o nosso tema deste ano. No momento de tanta desesperança, o Evangelho é a única verdadeira esperança para a humanidade.
Mas se eu não sei o que é evangelho, ele continua a ser só mais uma das religiões, das diversas religiões que existem no mundo e que anestesiam a dor humana. A palavra de Deus pode abrir a mente. Este é o meu segundo tópico. E ele se encontra quando Jesus, depois dele se mostrar, chegar de repente, mostrar suas cicatrizes e comer com seus discípulos, ele diz que enquanto estava com vocês, eu já havia dito que isso iria acontecer. Está lá. Está lá no livro de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico. Vai lá. Está lá nos Salmos. Está lá nos profetas. Tudo o que vocês ouviram de mim nesses 3 anos, tudo o que vocês viram acontecer comigo nesses 3 anos, está lá. E Jesus então começa a repetir o que os livros, o Torá, o Velho Testamento, aponta para o Messias, aponta para o plano de Deus para o homem. Salmo 119, 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João 5, 39. Quando Jesus fala que conhecereis a verdade através das Escrituras, e é elas que testificam a meu respeito. Você sinceramente deseja conhecer a Deus? Deseja compreender as boas notícias que temos para entregar? Ou as boas notícias que falamos que vivemos? Leia a sua Bíblia. Se você não está lendo a sua Bíblia, você vai continuar a andar sem crer. Você vai continuar a andar sem conhecer o Verbo, a palavra, que é Jesus Cristo. Conheça as Escrituras, estude elas, medite nelas. Não fale que amanhã você vai fazer, mas fale hoje. Hoje eu vou decidir o que eu vou fazer com as Escrituras. Hoje eu vou decidir separar um tempo todo dia para ler as Escrituras. Hoje eu vou decidir a estudar, a estar num curso, a estar em célula. Estude, pedindo a Deus que Ele abra seus olhos enquanto você a lê. Estude, leia a palavra do Senhor. É só nela que encontraremos a verdade que você procura, que nós procuramos. Terceiro tópico. O propósito da vinda de Jesus é dar vida eterna aos homens por meio de arrependimento. No verso 45, Lucas conta que quando Jesus fala das Escrituras e conta sobre as Escrituras, os olhos, a compreensão alcança o coração dos discípulos. Sabe aquele insight? Sabe aquela coisa quando você está numa conversa com uma pessoa e você está tentando falar e a pessoa não entende? E na sua cabeça é tão claro. E você está falando e a pessoa não consegue compreender o que você está falando. E você repete, e você desenha, e você faz tudo e ela não entende. E de repente ela... Ah, tá, é isso que você queria dizer. Foi isso que aconteceu. Durante 3 anos... Jesus esteve com esses homens e com essas mulheres.
E Jesus falou com eles, Jesus mostrou para eles, Jesus se entregou por eles. E eles não entenderam o que estava acontecendo. E neste momento, os olhos deles se abrem. O que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar. Ah, tá, é isso. E que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciado a todas as nações, começando aqui, entre vocês. O propósito da vinda de Jesus é que os homens, é que a humanidade se arrependa. Eu me arrependa do quê? Eu me arrependo de tentar ser Deus. Vou confessar algo. Cheguei aqui, fui no banheiro, e lá eu orei novamente. Falei, Senhor. E antes de orar, na verdade, eu fiquei assim, sabe, na cabeça pensando, você fala isso, você faz assim, você faz aquilo. Eu falei, Senhor, fale com a tua igreja. Fale a tua palavra. E por isso eu orei no início da mensagem, dizendo que tudo que tinha que ser feito foi feito. Porque o Senhor disse isso para mim, Edna. Tudo que você tinha que fazer, você fez. Agora, quem convence sou eu. Quem abriu o meu olho, meus olhos, para reconhecer os meus pecados. Apesar de eu ser uma boa filha, apesar de eu ser uma boa moça, apesar de eu ter uma vida boa aos olhos das pessoas, eu precisava de Deus. Eu estava perdida nos meus delitos, nos meus pensamentos, nos meus medos. E mesmo que minha mãe falava isso para mim, mesmo que o pastor da igreja luterana falava isso para mim, eu entendia e não entendia. Até que o Espírito Santo veio e abriu meus olhos. Arrependimento é a doutrina enfatizada para a justificação do homem. Há necessidade de arrependimento para que o homem seja reconhecido como justo, como inocente. Atos 2 diz assim, Atos 2, no verso 38, o Espírito Santo havia descido sobre a igreja, Jesus tinha subido aos céus, falado de que o povo precisava se arrepender, falado que ele enviaria o Espírito Santo para convencer os homens dos seus pecados. E no meio da sua palavra, da sua mensagem, Pedro diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Arrependimento, para que o homem seja justificado, para que o homem seja inocente diante do dano causado contra a pessoa do seu Criador. O perdão sobre seus pecados, em nome daquele que pagou o débito meu e seu. Em nome de Jesus. Eu sou perdoada e eu sou salva não em nomes de homens,
em nome daquele homem, Deus, que veio, que nasceu, que entregou a sua vida lá na cruz. E ao terceiro dia ele voltou à vida, provando ser Deus. E provando tudo o que ele disse para os homens daquela época, da necessidade de se arrepender e serem salvos. Olhar para Jesus e compreender quem Ele é, e o quanto Ele me ama, e olhar para mim mesmo e ver minha condição e quem eu sou. Que Deus abra meus olhos para que eu veja. Jesus disse que o Espírito Santo, em João 16, verso 8, de que o Espírito Santo viria e ele iria convencer-nos dos nossos pecados. Espírito Santo, venha e convença a mim e meus irmãos e aquele que está do outro lado deste vídeo, nos convença dos nossos pecados. Porque esta verdade é verdade não porque eu tenho medo. É verdade não porque ela me emociona e me deixa extasiada. É pura, somente verdade. Você tem reconhecido os seus pecados? O arrependimento faz parte da sua vida, produzindo mudança e transformação diária. Toda vez que nós mesmos salvos nos aproximamos de Deus, tem que haver arrependimento. Porque Deus é santo. Se entrar na presença de Deus é como entrar numa sala de qualquer pessoa, de um grande juiz, de um grande sábio. E não é como entrar nesses lugares onde não produz transformação, produz emoção, produz alegria, refrigério, produz segurança, produz conhecimento, produz alegria, produz medo, mas não produz transformação. Mas entrar na presença de Deus sem o sangue de Jesus só produz grande terror e medo, pavor. Porque é olhar para mim e ver a minha condição de perdido, sem esperança. Por isso existe Jesus. Porque ao entrar na presença de Deus e perceber a minha condição de perdido, mas ao olhar para a cruz e olhar para Jesus, me produz esperança e vida. Você tem havido transformação na sua vida nesses últimos anos? Você tem sido um crente fiel? Você tem devolvido a Deus aquilo a que Ele pertence? Você tem servido a igreja, se colocando à disposição dos seus líderes? Ou se, pelo menos, estando presente e respeitando os seus líderes, orando por eles, avisando eles quando você não pode estar, apoiando eles quando eles estão cansados, honrando eles? Você tem sido um esposo que tem amado sua esposa? Você tem sido uma esposa que tem respeitado o seu marido? Você tem sido um filho que tem respeitado seu pai e sua mãe e obedecido a eles? Você tem sido um profissional que tem feito o seu trabalho com excelência como se fosse para Jesus? Você tem pagado o seu imposto direito? Você tem andado nessa terra, cuidado com as palavras, de como você fala, se usa palavras torpes, se usa palavras cruéis para o outro? Como é que tem sido nesses últimos anos? Eu posso olhar para mim mesmo e ver, nossa, como eu tenho mudado, como eu tenho crescido. O propósito da vinda de Jesus é arrependimento, porque o arrependimento nos traz justificação
nos faz justos e inocentes, mas Ele também nos faz santos. Depois de salvos e justificados pelo Senhor, enquanto andamos com eles, somos testemunhas deles. E é isso que Jesus diz. É exatamente isso que o Senhor fala no verso 48. Vocês são testemunhas destas coisas. Que coisas? Pessoas que assistem a um ato a fim de testar sua veracidade. Neste caso, no nosso caso, vai além disso. Porque nós não somos testemunhas do que aconteceu na vida do outro somente. Nós somos testemunhas do que aconteceu na minha própria vida. O Filho de Deus, o salvo, não são aquelas pessoas que testemunham do que aconteceu na vida do outro. O salvo, o Filho de Deus, são pessoas que testemunham daquilo do que aconteceu na vida deles. Na minha vida houve arrependimento, ou na minha vida houve transformação. Na minha vida, eu continuo a andar com Cristo e a cada dia algo novo acontece pela graça e amor do Senhor. Neste caso, não somente viu à parte o evento, mas vivenciou e foi transformado, experimentou todo o processo de arrependimento, recebendo o perdão, recebendo a justificação, o ato da graça de Deus e sua soberania em favor de nossas vidas. Paulo diz em Romanos 3 que não há um justo sequer. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Todos. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo e o salva. Justificação. Ainda, em 1 Pedro, verso 1, diz assim, verso 1, versículo 18. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, nem mancha. Ainda diz em Atos que, meus irmãos, todos vocês precisam saber com certeza que é por meio de Jesus que a mensagem do perdão dos pecados é anunciada a vocês. Precisam saber também que quem crê é libertado de todos os seus pecados, dos quais as leis de Moisés não pode livrar. E nem a religião. Somente Jesus Cristo. E é isso que nos faz testemunhas. Isto aconteceu comigo, isto aconteceu com os filhos de Deus. Se encontraram com Jesus, receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, e foram transformados. Jesus faz esta afirmação: vocês são testemunhas. Se somos testemunhas da boa notícia que justifica, que santifica, que transforma, então somos ordenados por Jesus Cristo a anunciar o que aconteceu conosco através deste Evangelho.
Anunciar o arrependimento para o perdão dos pecados. Nesses últimos dias teve uma pessoa, uma querida conhecida, que foi para a UTI por causa da Covid. E eu sempre falei de Jesus, mas superficial para ela. Eu nunca falei de forma clara. Você precisa de Jesus Cristo na sua vida. Eu nunca apresentei o Evangelho de forma clara. Por ela saber que eu sou pastora, as conversas rodeiam sobre as Escrituras, sobre curiosidades, mas eu nunca disse para ela que ela precisa receber Jesus como Senhor e Salvador para ir comigo para a eternidade. E que eu quero estar com ela na eternidade. Somos chamados para anunciar. E eu orando ao Senhor, falei, Senhor, assim que for possível, graças a Deus ela já recebeu alta, já está em casa. E eu falei, Senhor, se o Senhor não permitir que ela volte para casa, eu irei falar do Senhor de forma clara para ela, que ela precisa se arrepender dos pecados e te aceitar como Senhor e Salvador da vida dela. Quero ela comigo. Esses discípulos estavam passando por um momento difícil e sem esperança, assim como nós, muitas vezes, neste tempo. Sabemos de nossas limitações e as limitações desses discípulos. Porém, Jesus Cristo abriu os olhos deles, dando esperança e força para continuar. Deus nos prometeu poder para testemunhar. Um pouco antes de subir ao céu, Jesus disse, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Vocês irão falar para as pessoas se arrependerem dos seus pecados, porque eu morri por elas, para dar a elas salvação. Temos um chamado. Nesses últimos dias nós temos clamado por avivamento. Temos pedido para que o Senhor nos avive e avive a sua igreja. Por quê? Por que você quer avivamento? Para que você quer avivamento? Você já pensou? Já se perguntou? Avivamento é outra palavra que vem à nossa mente com muita distorção por causa do que temos ouvido nesta geração. Não a geração de 1800, 1907, 4, não, dessa geração, muito distorcida do que realmente é avivamento. Para que você quer avivamento? Por que você quer avivamento? Se não for para sermos verdadeiras testemunhas do poder de Deus em nós, em qual o avivamento será para pregar o Evangelho, falar sobre o pecado para que haja arrependimento, o avivamento não virá. Haverá festa, haverá eventos, barulhos, mas não virá transformação e salvação. O avivamento, ele quebranta, trazendo arrependimento diante da glória de Deus. O quebrantamento começa em mim. E no meio do clamor por um avivamento, muitas vezes nós clamamos pelo outro. Essa semana eu fiquei estudando um pouco sobre os avivamentos do século passado. E todos eles começaram com uma única pessoa. E a partir dela, grandes coisas, grandes movimentos aconteceram. Começa em mim. Somente assim ele alcançará as nações. Porque quem vai fazer? Eu só vou fazer o que é a mim ordenado. A transformação
E o arrependimento virá. Porque nós estaremos diante da glória de Deus. E é Ele que vai fazer. É Ele que vai realizar. Jesus te convida hoje a reconhecer quem Ele é. Reconhecer sua graça e sua soberania. Jesus te convida hoje a buscá-lo através das Escrituras. Jesus nos convida hoje a nos arrependermos dos nossos pecados. Jesus nos convida a testemunhar às pessoas o que Ele tem feito conosco. Você aceita este convite? Se sim, fale com Ele agora. Ele está aqui, com todo o seu amor, querendo te fazer perceber o quanto Ele te ama. Ele está aqui. Ele está na sua casa, do seu lado. Ele está aí. E Ele quer se apresentar a nós de quem realmente Ele é. Fale com Ele. Peça para Ele se apresentar para você. Talvez você está aí com um monte de pensamentos. Será que isso é verdade? Será que não? Isso é loucura. Será que Deus existe? Talvez você está com um turbilhão de pensamentos, mas eu já sou crente há tanto tempo. O que mais eu tenho que me arrepender? O que mais eu tenho que mudar? Eu faço tudo certinho. Talvez você está com um turbilhão de pensamentos. Aquieta. Aquieta, minha alma. E deixe o Espírito Santo falar. E peça, ajude-me a ouvir. Abra os nossos ouvidos, abra o meu ouvido, para que eu escute com clareza a tua voz. Para que eu sinta o teu amor, mas também a tua justiça e a tua santidade. Que eu não te veja por partes, Deus, partes gritadas ao vento pelos homens, mas que eu te veja como um todo. Te damos graças, Senhor, por sua grande misericórdia. Te damos graça pelo teu imenso amor, imensurável. Te damos graças pela tua soberania e poder sobre toda a terra. Espírito Santo de Deus, sonda o nosso coração. Se te amamos, queremos te amar mais. Se te obedecemos, queremos te obedecer mais. Se te conhecemos, queremos te conhecer mais. Ó Espírito Santo de Deus, confessamos os nossos pecados, os nossos medos, a nossa preguiça, a nossa frustração, a nossa ira. Confessamos o desejo de ser Deus e controlar todas as coisas,
controlar as nossas vidas, as vidas das pessoas ao nosso redor. Confessamos diante de Ti, ó Pai, a nossa incredulidade. Confessamos as nossas mentiras quando cantamos e dizemos ao Senhor que cremos. E durante a semana nem ir à Tua palavra vamos. Confessamos, Senhor, o nosso cansaço, que tem tirado de nós o desejo de estar em comunidade, o nosso medo, a nossa frustração, a nossa decepção, que nos impede, ó Pai, de estar em comunhão com Tua igreja. Confessamos, Senhor, as nossas máscaras que estão sendo estampadas em Instagram, em Facebook, em status, dizendo algo que não é verdade na nossa vida. Confessamos. Arrependidos, ó Pai, diante do Senhor. E Te damos graça por não desistir de nós. Te damos graças porque aquele amor, aquela paciência, aquela perseverança, aquela mansidão, aquela esperança, aquela delicadeza, aquela bondade e aquele domínio próprio que o Senhor nos dá como fruto, é a verdade de quem o Senhor é conosco. Bom, delicado, perseverante, paciente, bondoso. Aleluia. Receba a nossa adoração, que é a nossa vida, que é os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa família, nossos planos, o nosso tempo. Receba, Senhor, como a nossa verdadeira adoração para contigo. E ajude-nos, porque confessamos que muitas vezes nem isso conseguimos dar, mas é o nosso desejo nesta noite. Então derrama sobre nós o poder do Teu Espírito, para que possamos verdadeiramente ser testemunhas do Senhor neste mundo. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que a graça do Senhor esteja contigo. Vamos louvar este bom Deus. Equipe de louvor.